Capítulo 3. O dia em que perderam o porco foi também o último dia de temperatura amena. Passaram aquela noite num celeiro, e quando saíram pela manhã, o céu estava da cor de um teto de chumbo, e o vento frio trazia lufadas de chuva. Desembrulharam o manto de tecido espesso, feltrado, e o vestiram, apertando-o com força sob o queixo e puxando o capuz bem para a frente, a fim de proteger o rosto da chuva. Puseram-se a caminho melancolicamente, 4 fantasmas taciturnos metidos num temporal. Os tamancos de madeira espadanando água e lama ao longo da estrada cheia de poças. Tom gostaria de saber como seria a Catedral de Salisbury. Em princípio, uma catedral era uma igreja como outra qualquer, simplesmente a igreja onde o bispo tem seu trono. Na prática, porém, as catedrais eram as igrejas maiores, mais ricas, mais grandiosas e elaboradas. Raramente um simples túnel com janelas. A maioria se compunha de 3 túneis, um alto flanqueado por 2 menores, como cabeça e ombros, formando uma nave central com 2 laterais. As paredes do lado do túnel central eram reduzidas a 2 linhas de colunas ligadas por arcos, constituindo uma arcada. As 2 naves menores eram usadas para procissões, que podiam ser especulares nas catedrais, e proporcionavam espaço para pequenas capelas dedicadas a santos da devoção particular dos crentes, o que atraía importantes doações extras. As catedrais eram os edifícios mais caros do mundo, muito mais do que os palácios ou castelos, e tinham que ganhar o dinheiro que custavam. Salisbury ficava mais perto do que Tom pensara. Por volta da metade da manhã, subiram uma elevação e encontraram do outro lado uma estrada que descia suavemente à frente deles, numa longa curva, e depois dos campos banhados pela chuva, erguendo-se sobre a planície como um barco num lago, viram a cidade fortificada de Salisbury, erigida sobre uma colina. Seus detalhes estavam velados pela chuva, mas Tom pôde distinguir diversas torres, 4 ou 5, elevando-se bem acima dos muros da cidade. Seu ânimo revigorou-se à vista de tanto trabalho de pedra. Um vento frio castigava a planície, congelando-lhes o rosto e as mãos, enquanto seguiam a estrada que se dirigia ao portão leste. 4 estradas se encontravam ao sopé da colina, em meio a algumas casas dispersas, que davam a impressão de terem extravasado da cidade. E foi ali que a eles se juntaram outros viajantes, caminhando com os ombros encolhidos e a cabeça baixa, projetando-se do temporal para o abrigo das muralhas. Na rampa que dava no portão, encontravam um carro de boi com um carregamento de pedra, um sinal muito promissor para Tom. O carroceiro estava inclinado atrás do carro de madeira crua, empurrando com o ombro, acrescentando a própria força à da parelha de bois que subia a rampa com muita dificuldade. Tom viu uma chance de fazer um amigo. Convidou Alfred com um aceno e os dois puseram os ombros na parte de trás do carro. As imensas rodas de madeira passaram com estrondo por uma ponte de vigas sobre um enorme fosso seco. Era impressionante aquele movimento de terra. A escavação da vala e o transporte da terra para construir a muralha devia ter consumido centenas de homens, pensou Tom. Era um trabalho muito maior que cavar os alicerces de uma catedral. A ponte sobre a vala tremeu e rangeu sob o peso do carro de boi e dos 2 vigorosos animais que o puxavam. A rampa acabou e o carro deslocou-se com mais facilidade pelo caminho plano quando se aproximaram do portão. O carroceiro endireitou-se da mesma forma que Tom e Alfred. Fico-lhe muito agradecido, disse o carroceiro. Para que é a pedra? Perguntou Tom. Para a nova catedral. Nova? Ouvi dizer que estavam apenas aumentando a antiga. O carroceiro assentiu com a cabeça. É o que diziam 10 anos atrás, mas agora tem mais coisas novas do que velhas. Mais notícias boas. Quem é o mestre construtor? John de Shaftesbury. Embora o bispo Roger tenha muito a ver com o projeto. Aquilo era normal. Raramente os bispos deixavam os construtores fazer o trabalho sozinhos. Um dos problemas dos mestres construtores era frequentemente acalmar a imaginação febril dos clérigos e impor limites práticos às suas fantasias. Mas seria John de Shaftesbury quem contrataria os homens. O carroceiro acenou com a cabeça na direção do saco de ferramentas de Tom. Pedreiro?
Sim, procurando trabalho. Pode ser que consiga, disse o carroceiro com neutralidade. Se não for na catedral, talvez no castelo. E quem governa o castelo? O mesmo Roger é o bispo e o castelão. Claro, pensou Tom. Tinha ouvido falar do poderoso Roger de Salisbury, íntimo do rei durante muito tempo. Eles atravessaram um portal e entraram na cidade. O lugar estava tão atulhado de construções, pessoas e animais que pareciam em perigo de explodir e derrubar sua muralha circular, caindo dentro da vala. As casas de madeira erguiam-se uma do lado da outra, tão apertadas quanto espectadores de um enforcamento lutando por espaço. Cada pedaço de terra, por minúsculo que fosse, era utilizado para alguma coisa. Onde duas casas tinham sido construídas com uma passagem entre elas, alguém erguera uma habitação no meio do tamanho, de meio tamanho, sem janelas, porque a porta tomavam quase toda a frente. Onde quer que o terreno fosse pequeno, até mesmo para a mais estreita das casas, havia uma banca para vender cerveja, pão ou maçãs. E se não houvesse espaço nem mesmo para isso, se ergueriam um estábulo, uma pocilga, uma esterqueira ou um barril de água. A cidade era barulhenta também. A chuva pouco fazia para amortecer o clamor das oficinas de artesãos, dos vendedores ambulantes apregoando suas mercadorias, das pessoas se cumprimentando, barganhando e discutindo, de animais relinchando, latindo e brigando. Que fedor é esse? Perguntou Marta, erguendo a voz acima do barulho. Tom sorriu. Fazia uns 2 anos que ela não entrava numa cidade. É cheiro de gente, respondeu. A rua era apenas um pouco mais larga do que o carro de boi, mas o carroceiro não quis deixar que os animais parassem, com medo de que não voltassem a andar novamente. Assim, continuou batendo neles, ignorando todos os obstáculos. E os bois prosseguiram forçando o caminho por entre a multidão, empurrando para o lado indiscriminadamente tanto um cavaleiro montado num cavalo de batalha, quanto um morador da floresta com um arco, um monge gordo num pônei, homens de armas, mendigos, donas de casas ou prostitutas. O carro de boi veio a ficar atrás de um velho pastor que lutava para manter reunido um pequeno rebanho. Devia ser dia de mercado, pensou Tom. Quando o carro passou, uma das ovelhas entrou pela porta aberta de uma venda de cerveja, e num segundo todo o rebanho estava dentro da casa, em pânico, balindo e derrubando mesas, bancos e jarras de cerveja. O chão que pisavam era um mar de lama e de lixo. Tom tinha a capacidade de observar, num relance, a queda da água da chuva num telhado e a largura da calha necessária para fazer o escoamento. Podia ver que toda a chuva que caía sobre os telhados daquela parte da cidade era drenada pela rua onde estavam. Num temporal forte mesmo, pensou, seria preciso um barco para atravessá-la. À medida que se aproximavam do castelo na parte mais alta da colina, a rua se alargava. Ali havia casas de pedra, uma ou duas precisando de alguns reparos. Pertenciam a artesãos e comerciantes, que tinham suas lojas e oficinas no térreo e moravam no andar de cima. Examinando com o olhar de quem tinha prática aquilo que estava à venda, Tom podia afirmar que aquela era uma cidade próspera. Todo mundo precisa ter facas e panelas, mas só gente próspera compra chales bordados, cintos decorados e broches de prata. Em frente ao castelo, o carroceiro fez a parelha de bois virar à direita, e Tom e sua família o seguiram. A rua fazia uma curva de um quarto de círculo, rodeando as defesas do castelo. Passando por outro portão, deixaram o tumulto da cidade tão rapidamente quanto tinham entrado nele e ingressaram num tipo diferente de turbilhão. A diversidade agitada, mas ordenada de uma área onde se erguia uma grande construção. Estavam agora do lado de dentro do adro murado da catedral, que ocupava toda a quarta parte da cidade circular, a noroeste. Tom parou por um momento observando. Só de ver, ouvir e cheirar aquilo, ele se sentia emocionado como num dia de sol. Quando chegaram à retaguarda do carro de boi, 2 outros saíam, vazios. Em oficinas que se estendiam ao longo das paredes laterais da igreja, pedreiros podiam ser vistos esculpindo os blocos de pedra com seus cinzéis e grandes martelos de madeira, dando-lhes as forças que juntas resultariam em plintos, colunas, capitéis, fustes, arcobantantes.
arcos, janelas, peitoris, pináculos e parapeitos. No meio do adro, bem longe de outras edificações, ficava a ferraria, cujo clarão do fogo era visível através do portão. O barulho metálico do martelo batendo na bigorna se espalhava pelo adro, enquanto o ferreiro fazia novas ferramentas para substituir as que os pedreiros iam gastando. Para a maioria das pessoas era uma cena de caos, mas Tom via um imenso e complexo mecanismo que ele ansiava por controlar. Sabia o que cada homem estava fazendo e podia ver instantaneamente até que ponto o trabalho tinha progredido. Estavam construindo a fachada leste. Havia um andame no lado leste, com uns 8 ou 9 metros de altura. Os pedreiros estavam na varanda, esperando que a chuva amainasse, mas os seus serventes subiam e desciam as escadas com pedras nos ombros. Mas acima, no vigamento da estrutura do telhado, estavam os encanadores, como aranhas rastejando numa gigantesca teia de madeira, prendendo folhas de chumbo nos pontos de junção das escoras e instalando os canos de escoamento e as calhas. Tom percebeu que a construção lamentavelmente estava quase terminada. Se fosse contratado, o trabalho que restava ali não duraria mais que 2 anos. Não era tempo bastante para ascender à posição de mestre pedreiro, quanto mais de mestre construtor. Mesmo assim, aceitaria o emprego, pois o inverno estava chegando. Ele e a família poderiam sobreviver sem trabalho, caso ainda tivessem um porco, mas sem ele, Tom precisava arranjar serviço. Seguiram o carro de boi até o canto do adro onde as pedras estavam empilhadas. Os bois agradecidamente mergulharam a cabeça no bebedouro. Onde está o mestre construtor? Perguntou o carroceiro a um pedreiro que passava. No castelo, foi a resposta do pedreiro. O carroceiro balançou a cabeça e virou-se para Tom. Você o encontrará no palácio do bispo, creio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tom deixou o adro com Agnes e as crianças atrás. Refizeram seus passos pelas ruas apinhadas e estreitas e até a frente do castelo. Ali havia outras vala seca e uma segunda imensa fortificação de terra que cercava a praça forte. Atravessaram a ponte. Na casa da guarda, de um lado do portão, um homem corpulento de túnica de couro estava sentado, contemplando a chuva. Trazia uma espada. Tom dirigiu-se a ele. Bom dia, sou chamado de Tom Construtor. Quero falar com o mestre construtor, John de Shaftesbury. Está com o bispo, respondeu o guarda indiferentemente. Eles entraram. Como a maioria dos castelos, aquela era uma coleção de edifícios de estilos diversos dentro de uma muralha de terra. O pátio ficava a cerca de 100 jardas. Em posição oposta à do portão, do lado mais distante, estava a imponente fortaleza, a última cidadela em tempo de ataque, erguendo-se bastante acima das fortificações, a fim de ter boas condições de observação. À esquerda via-se um agrupamento de casas baixas, a maioria de madeira, um estábulo comprido, uma cozinha, uma padaria e diversos armazéns. Havia um poço no meio. À direita, tomando quase toda a metade norte do conjunto, ficava uma grande casa de pedra que obviamente era o palácio. Era construído no mesmo estilo da nova catedral, com pequenos portais e janelas caracterizadas por terem a parte superior arredondada, e tinham 2 andares. Era nova. Na verdade, alguns pedreiros estavam trabalhando num canto, aparentemente construindo uma torre. A despeito da chuva, havia muita gente no pátio, entrando ou saindo e correndo de uma construção para outra. Homens de armas, sacerdotes, comerciantes, operários da obra e criados do palácio. Tom podia ver diversas portas no palácio, todas abertas a despeito da chuva. Não estava bem certo do que deveria fazer a seguir. Se o mestre construtor estava com o bispo, talvez não devesse interromper. Por outro lado, o bispo não era um rei, e Tom era um homem livre e um pedreiro em busca de trabalho legítimo. Não um abjeto, servo com alguma queixa. Decidiu ser ousado. Deixando Agnes e Marta, atravessou com Alfred o pátio lamacento e entrou pela porta mais próxima do palácio. Os dois se viram numa pequena capela com o teto ababodado e uma janela na outra extremidade, por cima do altar. Perto da porta, um sacerdote estava sentado a uma mesa alta, escrevendo rapidamente em papel velino. Ele ergueu os olhos.
Onde está o mestre John? Perguntou Tom bruscamente. Na sacristia, respondeu o sacerdote, indicando com a cabeça uma porta na parede lateral. Tom não pediu para falar com o mestre. Achou que se agisse como se estivesse sendo esperado, perderia menos tempo. Atravessou a capelinha com algumas passadas e entrou na sacristia. Era uma câmara pequena e quadrada, iluminada por muitas velas. A maior parte do chão era tomada por uma caixa com areia, muito rasa. A areia fina tinha sido perfeitamente alisada com uma régua. Havia 2 homens dentro da sacristia. Ambos olharam rapidamente para Tom e voltaram sua atenção para a areia. O bispo, um velho enrugado de olhos brilhantes, estava desenhando na areia com uma varinha pontuda. O mestre construtor, usando um avental de couro, e observava com um ar paciente a expressão cética. Tom aguardou em ansioso silêncio. Tinha que causar boa impressão. Ser cortês, mas não servil, e demonstrar conhecimento sem ser presunçoso. Um mestre artesão deseja que os aprendizes sejam tão obedientes quanto talentosos. Tom sabia disso por sua própria experiência como empregador. O bispo Roger estava esboçando um prédio de 2 andares com grandes janelas de 3 lados. Era um bom desenhista, fazendo linhas retas e perfeitos ângulos de 90 graus. Fez uma planta e uma vista lateral da casa. Tom pôde ver que jamais seria construída. Aí está, disse o bispo, ao acabar. O que é? Perguntou John, virando-se para Tom. Fingindo pensar que ele tivesse pedido sua opinião do desenho, disse. Não se pode ter janelas tão grandes assim numa cripta. O bispo fitou-o irritado. É uma sala de estudos, não uma cripta. Cairá do mesmo modo. Ele tem razão, disse John. Mas é necessário ter luz para poder escrever. John deu de ombros e virou-se para Tom. Quem é você? Meu nome é Tom e sou pedreiro. Foi o que pensei. O que o traz aqui? Estou procurando trabalho, respondeu, prendendo a respiração. John sacudiu a cabeça imediatamente. Não posso empregar você. O coração de Tom pareceu parar. Teve vontade de girar nos calcanhares, mas aguardou polidamente para ouvir as razões. Já estamos construindo há 10 anos, prosseguiu John. Muitos dos pedreiros já possuem casas na cidade. Estamos chegando ao fim. E agora tenho mais pedreiros na obra do que preciso, na realidade. Tom sabia que não havia esperanças, mas perguntou. E o palácio? A mesma coisa, disse John. É onde estou usando os homens que sobram. Se não fosse por isso e pelos outros castelos do bispo Roger, eu já estaria dispensando pedreiros. Tom assentiu com a cabeça. Em voz neutra, tentando não parecer desesperado, perguntou. Sabe de algum lugar onde haja trabalho? Estavam construindo no mosteiro de Shaftesbury no início do ano. Talvez ainda estejam. Fica a 1 dia de viagem. Obrigado, virou-se para ir embora. Sinto muito, disse John às suas costas. Você parece um bom homem. Ele afastou-se sem responder. Sentia-se deprimido. Permitira-se ter esperanças demais. Não havia nada de raro em não haver trabalho, mas ficara entusiasmado com a perspectiva de trabalhar novamente numa catedral. Agora podia ter de enfrentar uma muralha monótona ou trabalhar numa casa feia para algum prateiro. Endireitou os ombros e atravessou de novo o pátio do castelo, onde Agnes o aguardava com Marta. Nunca deixava que ela percebesse o desânimo que pudesse sentir. Sempre tentava dar a impressão de que tudo ia bem, que estava no controle da situação e que não tinha muita importância se não houvesse trabalho no lugar, porque certamente encontraria algo na cidade seguinte ou na outra. Sabia que se exibisse qualquer sinal de aflição, ela insistiria para encontrar um lugar onde se estabelecessem e ali não queria, a não ser que fosse numa cidade onde houvesse uma catedral a ser construída. Não há nada para mim aqui, disse para Agnes. Vamos embora. Ela ficou acabrunhada. Pensei que com uma catedral e um palácio em construção haveria lugar para mais pedreiro. Ambas as obras estão quase terminadas, explicou Tom. Eles já têm mais homens do que precisam. A família atravessou a ponte levadiça e voltou às ruas apinhadas da cidade. Haviam entrado em Salisbury pelo portão leste e sairiam agora pelo portão oeste, pois era a direção de Shaftesbury. Tom virou à direita, conduzindo-os através da parte da cidade que ainda não tinham visto. Parou diante de uma casa de pedra seriamente necessitada de reparos. A argamassa usada na construção era muito ruim, e agora estava se esfarelando e caindo. A água que entrara pelos buracos, congelando, partira algumas pedras. Se ficasse assim por mais um inverno, o dano seria ainda pior.
Tom decidiu mostrar aquilo ao proprietário. A entrada do andar térreo era um arco amplo. A porta de madeira estava aberta e no portal viu um artesão sentado com um martelo na mão direita e um furador na esquerda, gravando um desenho complexo numa cela de madeira colocada no banco à sua frente. No fundo, Tom pôde ver depósitos de madeira e couro e um garoto varrendo aparas. Bom dia, mestre celeiro, disse ele. O celeiro ergueu os olhos e classificou Tom como o tipo de homem que faria sua própria cela se precisasse de uma, e cumprimentou-o secamente com um gesto de cabeça. Sou construtor, prosseguiu Tom. Vejo que está precisando de meus serviços. Por quê? Sua argamassa está se esfarelando, as pedras estão rachando e sua casa pode não durar outro inverno. O celeiro sacudiu a cabeça. A cidade está cheia de pedreiros, por que eu iria empregar um estranho? Muito bem, Tom se virou. Que Deus o proteja. Assim espero, disse o celeiro. Sujeito mal educado, cochichou Agnes, quando se afastaram. A rua dava numa praça onde funcionava um mercado. Ali, numa extensão de meio acre de lama, os camponeses das proximidades trocavam as poucas sobras que podiam ter de grão, leite ou ovos pelas coisas que precisavam e que não podiam fazer: panelas, relhas de arado, cordas e sal. Os mercados geralmente eram coloridos e um tanto turbulentos. Havia um bocado de discussões e regateios bem-humorados, pretensa rivalidade entre os barraqueiros vizinhos, bolos baratos para as crianças, às vezes um menestrel ou um grupo de acrobatas, grande número de prostitutas muito pintadas e às vezes um soldado aleijado com história dos desertos orientais e de enfurecidas hordas sarracenas. Os que faziam uma boa barganha com frequência sucumbiam à tentação de celebrar e gozavam lucro com uma cerveja forte, de modo que havia sempre uma atmosfera de desordem por volta do meio-dia. Outros perdiam suas moedas nos dados, o que podia acabar em briga. Mas agora, na manhã de um dia de chuva, com a safra do ano vendida ou armazenada, o mercado estava contido. Camponeses encharcados de chuva faziam barganhas taciturnas com barraqueiros que tremiam de frio, todos ansiosos por ir para casa e sentar diante de uma lareira. A família de Tom forçou o caminho por entre a multidão desconsolada, ignorando as lisonjas desanimadas do vendedor de salsichas e do amolador de facas. Já tinham quase acabado de atravessar a praça quando Tom viu seu porco. Ficou tão surpreso que a princípio não pôde acreditar nos próprios olhos. Então Agnes disse entre os dentes: Tom, olhe! E ele soube que ela vira também. Não havia a menor dúvida. O pedreiro conhecia aquele porco, tão bem quanto conhecia Alfred ou Marta. Estava sendo transportado com perícia por um homem com a pele rosada e a barriga grande de quem come toda a carne de que precisa e depois um pouco mais. Um açougueiro, sem dúvida. Tanto Tom quanto Agnes pararam para encará-lo, e como bloquearam seu caminho, ele não pôde deixar de vê-los. Bem, exclamou intrigado com aqueles olhares fixos e impacientes para passar. Foi Marta quem quebrou o silêncio. É o nosso porco! Gritou excitadamente. É mesmo, confirmou Tom, olhando para o açougueiro de igual para igual. Por um instante, uma expressão furtiva cruzou o rosto do homem, e Tom percebeu que ele sabia que o porco fora roubado. Mas ele disse: Acabei de pagar 50 pence por esse porco. O que faz com que seja seu? Seja quem for a pessoa a quem deu o seu dinheiro, o porco não era dela. Sem dúvida, foi por esse motivo que você pagou tão pouco. De quem o comprou? De um camponês. Você o conhecia? Não, escute. Sou o açougueiro da guarnição. Não posso pedir a cada fazendeiro que me venda um porco ou uma vaca que traga 12 homens a fim de jurar que o animal é dele, e que pode vendê-lo se quiser. O homem virou-se de lado como se fosse embora, mas Tom pegou-o pelo braço e o deteve. Por um momento o açougueiro ficou zangado, mas depois deu-se conta de que se metesse numa briga teria de largar o porco e, se uma das pessoas da família de Tom conseguisse apanhá-lo, o equilíbrio do poder se modificaria e precisaria provar sua propriedade. Assim ele se conteve e disse: Se quer fazer uma acusação, vá ao xerife. Tom pensou na sugestão e abandonou-a. Não tinha provas. Em vez disso, perguntou: Como era o homem que lhe vendeu o meu porco? Como todo mundo, respondeu o açougueiro, com uma expressão velhaca. Ocultava a boca? Agora que estão pensando nisso, sim.
Era um fora da lei, escondendo uma mutilação, disse Tom amarguradamente. Suponho que não pensou nisso. Está chovendo demais, protestou ele. Todo mundo está embuçado. Basta que me diga há quanto tempo ele vendeu o porco e afastou-se. Ainda agora, e para onde foi? Para uma cervejaria, creio. A fim de gastar meu dinheiro, disse Tom, enojado. Ande, suma daqui. Pode ser que seja roubado um dia, e então vai querer que não haja tanta gente ansiosa por comprar uma barganha sem fazer perguntas. O açougueiro ficou zangado e hesitou, como se pensasse em replicar, mas pensou melhor e desapareceu. Por que deixou que ele fosse embora? Perguntou Agnes. Porque ele é conhecido aqui e não eu, disse Tom. Se lutasse, iriam me considerar culpado. E como o porco não tem meu nome escrito no traseiro, quem pode dizer se é meu ou não? Mas todas as nossas economias... Ainda podemos pegar o dinheiro do porco, disse Tom. Cale-se e deixe-me passar. A alteração com o açougueiro o enfurecera e ele aliviava a frustração falando asperamente com Agnes. Em algum lugar desta cidade há um homem sem lábios e com 50 pence de prata no bolso. Tudo o que temos a fazer é encontrá-lo e tirar o dinheiro dele. Certo, disse Agnes determinadamente. Você volta pelo caminho que viemos. Vá até o adro da catedral. Eu seguirei em frente e me aproximarei da catedral pelo outro lado. Depois retornaremos pela rua seguinte, e assim por diante. Se ele não estiver nas ruas, estará numa casa de cerveja. Quando o vir, fique perto e mande Marta me avisar. Levarei Alfred. Tente não deixar que o fora da lei a veja. Não se preocupe, disse Agnes, inflexível. Quero aquele dinheiro para alimentar meus filhos. Tom tocou no seu braço e sorriu. Você é uma leoa, Agnes. Ela o fitou nos olhos por um momento e, de repente, ficando na ponta dos pés, beijou-o na boca, rápida, mas intensamente. Depois virou-se e atravessou de volta a praça do mercado, com Marta a reboque. Tom ficou olhando, preocupado com ela, a despeito de sua coragem. Depois seguiu na direção oposta com Alfred. O ladrão parecia pensar que estava perfeitamente seguro. Claro, quando roubara o porco, Tom estava se dirigindo para Winchester. Ele seguira na direção contrária, a fim de vender o porco em Salisbury. Mas a fora da lei, Ellen dissera que a Catedral de Salisbury estava sendo reconstruída, fazendo com que Tom mudasse de plano e, inadvertidamente, descobrisse o ladrão. No entanto, como pensava que Tom nunca mais o veria, havia uma chance para pegá-lo desprevenido. Foi caminhando lentamente ao longo da rua lamacenta, tentando parecer bem à vontade enquanto olhava as portas abertas. Queria ser o mais discreto possível, pois aquele episódio podia terminar em violência e não queria que as pessoas se lembrassem de um pedreiro alto fazendo uma busca na cidade. A maioria das casas eram choupanas de madeira, lama e telhado de colmo, com uma esteira no chão, uma lareira no meio e umas poucas peças de mobília feita em casa. Um barril e alguns bancos faziam uma cervejaria. Uma cama num canto com uma cortina significava uma prostituta. Um grupo barulhento em torno de uma mesa revelava um jogo de dados. Uma mulher com os lábios pintados de vermelho desnudou os seios para ele, que sacudiu a cabeça e apressou o passo. Secretamente sentia-se atraído pela ideia de ir para a cama com uma estranha, à luz do dia e pagando, mas em toda a vida nunca experimentou isso. Pensou mais uma vez em Ellen, a fora da lei. Havia alguma coisa intrigante nela também. Era muitíssimo atraente, mas aqueles olhos fundos e intensos intimidavam. Um convite feito por uma prostituta fez com que Tom se sentisse irritado por um momento, mas o encanto gerado pela lembrança de Ellen ainda não se dissolvera, e de repente ele teve ímpetos de correr de volta para a floresta e cair sobre ela. Chegou ao adro da catedral sem ver o ladrão. Levantou os olhos para os encanadores que prendiam o chumbo na estrutura triangular das vigas do telhado sobre a nave. Ainda não tinham começado a cobrir o telhado da meia-água das naves laterais da igreja, de modo que ainda era possível ver os meios arcos de apoio que conectavam a parte externa com a nave principal, escorando a metade de cima da construção. Ele os apontou para Alfred. Sem aqueles suportes, a parede da nave cederia e vergaria para fora, por causa do peso das abóbadas de pedra na parte de dentro, explicou. Está vendo como os meios arcos se alinham com os contrafortes na parede da nave? Alinham-se também com os pilares da arcada da nave,
no lado de dentro, e as janelas com os arcos da arcada. Linhas fortes com linhas fortes, linhas fracas com linhas fracas. Alfred deu a impressão de estar se sentindo frustrado e ressentido. Tom suspirou. Viu Agnes vindo do lado oposto e sua mente retornou ao problema imediatamente. O capuz de Agnes ocultava-lhe o rosto, mas ele reconheceu o queixo lançado para a frente, seu andar seguro. Operários de ombros largos afastavam-se para que passassem. Se ela esbarrasse no ladrão e houvesse uma briga, pensou ele, seria bem equilibrada. Você ouviu? Quis saber ela. Não. E obviamente você tampouco. Tom esperava que o ladrão não tivesse deixado a cidade. Certamente não iria sem antes gastar um pouco do dinheiro, que não tinha utilidade na floresta. A Agnes estava pensando a mesma coisa. Ele está aqui, em algum lugar. Vamos continuar procurando. Vamos voltar por ruas diferentes e nos encontrar no mercado. Tom e Alfred refizeram seu caminho atravessando o adro e saíram pelo portão. A chuva encharcava-lhes o manto e por um segundo Tom pensou numa jarra de cerveja e numa tigela de caldo de carne, junto à lareira de uma cervejaria. Depois pensou em como trabalhara duro para comprar o porco. Viu de novo o homem sem lábios branindo o porrete na cabeça inocente de Marta, e sua cólera o aqueceu. Era difícil procurar sistematicamente porque não havia ordem nas ruas. Elas zigue-zagueavam de acordo com o lugar onde as pessoas tinham construído suas casas, e havia muitas curvas acentuadas e becos sem saídas. A única rua reta era a que levara ao portão leste, à ponte levadiça. Na sua primeira pesquisa, Tom ficara próximo das rampas do castelo. Dessa vez, ele examinou as cercanias indo até a muralha da cidade e retornando ao interior. Ali estavam as casas mais pobres, as construções mal executadas e as prostitutas mais velhas. As cercanias da cidade ficavam num nível mais baixo que o centro, e assim o lixo da região mais rica descia com a água da chuva pelas ruas até se alojar na base da muralha. Algo similar parecia acontecer com as pessoas, pois aquele distrito tinha mais do que a cota justa de aleijados e mendigos, crianças famintas e mulheres machucadas, assim como bêbados e irremediáveis. Entretanto, não se via homem sem lábios em parte alguma. Por 2 vezes Tom localizou um homem com o mesmo porte e aparência e aproximou-se dele, só para ver que tinha um rosto normal. Terminou a busca no mercado e ali estava Agnes, esperando por ele impacientemente, o corpo tenso e os olhos faiscantes. Eu o achei, disse entre os dentes. Tom sentiu uma onda de excitação misturada com receio. Onde? Entrou numa locanda ali, perto do portão leste. Leve-me lá. Eles rodearam o castelo até a ponte levadiça, desceram a rua reta até o portão leste. Depois se meteram num labirinto de vielas ao pé da muralha. Tom viu a locanda um momento depois. Não era sequer uma casa, apenas um telhado inclinado sobre 4 pilares, encostado à muralha, com um fogo alto na parte de trás, onde um carneiro girava num espeto e um caldeirão borbulhava. Era quase meio-dia, e o lugar estava cheio de gente, na maioria homens. O cheiro da carne fez o estômago de Tom roncar. Ele esquadrinhou a pequena multidão com os olhos, com medo de que o proscrito tivesse ido embora durante o curto período de tempo que havia gasto para chegar ali. Localizou-o imediatamente, sentado num banco um pouco afastado da multidão, comendo uma tigela de ensopado com uma colher e mantendo o chale na frente do rosto para esconder a boca. Tom virou-se depressa para que o homem não o visse. Agora tinha que decidir como resolver aquilo. Estava furioso bastante para derrubar o fora da lei com um soco e pegar sua bolsa. Mas a multidão não o deixaria fugir. Precisaria explicar-se, não só a quem estava ali, como também ao xerife. Tom estava dentro do seu direito, e o fato de o ladrão ser um fora da lei significava que não teria ninguém para testemunhar pela sua honestidade, enquanto Tom evidentemente era um homem respeitável e um pedreiro. Provar tudo isso, porém, levaria tempo, talvez semanas, se acontecesse de o xerife estar em outra parte do condado, e poderia ainda haver uma acusação de romper a paz do rei, se houvesse uma briga. Não, seria mais sábio pegar o ladrão sozinho. Era possível que o homem não fosse passar a noite na cidade, pois não tinha casa ali e talvez não conseguisse hospedagem se não pudesse, de um modo qualquer, provar ser um homem respeitável. Assim sendo, precisava ir embora
antes que os portões fechassem, ao cair da noite. E havia apenas 2 portões. Ele provavelmente voltará por onde veio, disse Tom, dirigindo-se a Agnes. Vou esperar lá fora, junto do portão leste. Alfred cuida do portão oeste. Você fica na cidade e vê o que o ladrão faz. Conserve Marta ao seu lado, mas não deixe que ele a veja. Se precisar mandar um recado por mim ou para Alfred, mande-o pela menina. Certo, concordou Agnes, tensa. O que devo fazer se o ladrão vier na minha direção? Respondeu Alfred, que parecia excitado. Nada, respondeu o pai com firmeza. Veja que estrada ele segue e espere. Marta irá me buscar e cuidaremos dele juntos. Alfred pareceu ficar desapontado e Tom acrescentou. Faça o que digo. Não quero perder meu filho, como também não quero perder meu porco. Alfred aqueceu, relutante. Vamos nos separar antes que ele note nossa presença aqui. Vamos. Tom saiu imediatamente sem olhar para trás. Podia confiar em Agnes para levar ao cabo o plano. Dirigiu-se rapidamente para o portão leste e deixou a cidade, atravessando a oscilante ponte de madeira onde empurrara o carro de boi naquela manhã. Bem na sua frente ficava a estrada de Winchester, no rumo leste, sempre reta, com um longo tapete desenrolado sobre colinas e vales. À esquerda, a estrada pela qual ele, e presumivelmente também o ladrão, tinham chegado a Salisbury. A Portaway fazia uma curva sobre uma colina e desaparecia. O ladrão certamente iria para Portway. Tom desceu a colina e passou pelas casas que se agrupavam na encruzilhada, tomando por fim a Portway. Precisava se esconder. Caminhou pela estrada, procurando um lugar adequado. Seguiu adiante umas 200 jardas sem encontrar nada. Olhando para trás, viu que tinha ido muito longe. Não podia mais distinguir as feições das pessoas na encruzilhada, de modo que não saberia se o homem sem lábios havia saído da cidade e tomado a estrada de Winchester. Examinou a paisagem novamente. A estrada era margeada de ambos os lados por valas, que teriam servido de esconderijo com o tempo seco, mas que nesse dia estavam cheias de água. Logo depois de cada vala, a terra se amontoava. No campo do lado sul da estrada, algumas vacas pastavam o restolho do capim. Tom notou que uma delas estava deitada na extremidade do pasto, uma elevação que dominava a estrada e era parcialmente escondida pelo monte de terra que acompanhava a vala. Com um suspiro refez os passos, saltou a vala e deu um pontapé na vaca, que se levantou e foi embora. Deitou-se no lugar seco e quente que ela deixara. Puxou o capuz sobre o rosto e se acomodou para esperar, desejando que tivessem tido a ideia de comprar um pedaço de pão antes de sair da cidade. Estava ansioso e um pouco assustado. O fora da lei era um homem menor que ele, mas seus movimentos eram rápidos e perversos, como demonstrara ao bater em Marta e roubar o porco. Tom tinha um pouco de medo de se machucar, mas se preocupava muito mais em ficar sem seu dinheiro. Esperava que a mulher e a filha estivessem bem. Agnes podia se cuidar, ele sabia. E mesmo que o fora da lei a reconhecesse, o que poderia fazer? Ficaria apenas em guarda, mais nada. De onde estava deitado, Tom podia ver as torres da catedral. Quisera ter tido um momento para dar uma olhada por dentro. Estava curioso acerca do tratamento dado às pilastras da arcada. Normalmente eram pilares grossos, com os arcos nascendo no topo de cada um deles, 2 na direção norte e sul para a ligação com os pilares vizinhos da arcada, e um na direção leste-oeste, cruzando a nave lateral. O efeito não era bonito, pois havia algo não muito certo no arco que saía do topo de uma coluna redonda. Quando Tom construísse sua catedral, cada pilar seria um conjunto de colunas, com um arco saindo de cada uma delas. Um arranjo elegantemente lógico. Começou a visualizar a decoração dos arcos. Formas geométricas eram as mais comuns. Não se necessitava de muito talento para entalhar zigue-zagues e losangos, mas Tom gostava de folhagem, que emprestava suavidade e um toque de natureza à dura regularidade das pedras. A catedral imaginária ocupou sua mente até o meio da tarde, quando viu um vulto esbelto e a cabeça loura de Marta atravessar a ponte, saltitando e vir por entre as casas. Ela hesitou um pouco na encruzilhada, depois escolheu a estrada certa.
Tom observou-a aproximando-se e viu quando franziu a testa, ao começar a perguntar-se onde ele poderia estar. Quando ela emparelhou com o lugar onde estava, chamou-a baixinho. Marta! Ela deu um gritinho, então o viu e correu para ele, saltando por cima da vala. Mamãe mandou isto para você, disse, tirando uma coisa de dentro do manto. Era uma torta quente de carne. Pela cruz, sua mãe é uma boa mulher, disse Tom, dando uma grande mordida. Era feita com carne e cebolas e tinha um gosto celestial. Marta agachou-se ao lado de Tom sobre a grama. Isto é o que aconteceu ao homem que roubou o nosso porco, disse ela. Torceu o nariz e concentrou-se para lembrar o que havia lhe dito para contar. Era tão doce que Tom chegou a perder o fôlego. Ele saiu da locanda, encontrou uma dona com a cara pintada e foi para a casa dela. Nós esperamos do lado de fora. Enquanto fora da lei, gastava o nosso dinheiro com uma prostituta, pensou Tom amargurado. Continue. Ele não ficou muito tempo na casa da mulher e quando saiu foi para uma cervejaria. Está lá agora. Não bebe muito, mas joga dados. Espero que ganhe, disse Tom, inflexível. É só? É só. Você está com fome? Come um bolinho. Você contou a Alfred tudo isso? Ainda não. Vou falar com ele agora. Diga para ele tentar ficar seco. Tentar ficar seco, repetiu ela. É para falar antes ou depois do recado sobre o homem que roubou o nosso porco? Não tinha importância, claro. Depois disse Tom, já que a filha queria uma resposta definitiva. Sorriu para ela. Você é uma menina esperta, vá andando agora. Gosto dessa brincadeira, disse ela, acenou e partiu, as perninhas ágeis aparecendo por um segundo quando saltou elegantemente a vala e correu de volta para a cidade. Tom observou-a com amor e também com raiva no coração. Ele e Agnes tinham trabalhado duro para ganhar o dinheiro destinado a alimentar as crianças, e ele seria capaz de matar para pegar de volta o que lhe tinha roubado. Talvez o fora da lei estivesse pronto para matar também. O fora da lei se encontravam fora da lei, como diz o nome. Viviam em estado natural de violência. Aquela podia ser a primeira vez que Faramond, de boca aberta, atacara de surpresa uma de suas vítimas. Acima de tudo, ele era perigoso. A luz do dia começou a desaparecer surpreendentemente cedo, como acontecia às vezes nas tardes chuvosas de outono. Tom começou a se preocupar, sem saber se reconheceria o ladrão na chuva. À medida que caía a noite, o movimento da entrada e saída foi diminuindo, pois a maioria dos viajantes saía a tempo de chegar às suas casas ao anoitecer. As luzes das velas e dos lampiões começaram a bruxelar nas casas mais altas da cidade e nas chocas suburbanas. Tom perguntou-se, pessimista, se o ladrão poderia afinal ficar na cidade. Talvez tivesse amigos desonestos que o alojassem, mesmo sabendo que eram fora da lei. Talvez. Nesse momento, Tom viu um homem com um chale na boca. Atravessava a ponte de madeira com 2 outros homens. Subitamente ocorreu ao construtor que os 2 cúmplices do ladrão, o careca e o de gorro verde, poderiam ter ido a Salisbury com ele. Não vira nenhum dos 2 na cidade, mas os 3 podiam ter se separado por algum tempo e depois se reunido para a viagem de volta. Praguejou baixinho. Não achava que pudesse enfrentar 3 homens, mas o grupo se desfez ao se aproximar, e Tom percebeu com alívio que eles não estavam juntos, afinal. Os 2 primeiros eram pai e filho, 2 camponeses com os olhos muito juntos e nariz recurvo. Tomaram a Portway, e o homem de chale o seguiu. Tom estudou o andar do ladrão que se aproximava. Infelizmente parecia sóbrio. Olhando para a cidade, viu uma mulher e uma garota aparecerem na ponte, Agnes e Marta. Ficou assustado. Não tinha imaginado que elas estivessem presentes quando se defrontasse com o ladrão. Percebeu, contudo, que não deram instruções em contrário. Ficou tenso quando todos tomaram a estrada na sua direção. Tom era tão grande que a maioria das pessoas cediam no confronto com ele. Mas proscritos eram gente desesperada, e não havia como dizer o que aconteceria numa briga. Os 2 camponeses passaram bem-humorados, conversando a despeito de cavalos. Tom tirou o martelo da cabeça de ferro do cinto e o empunhou com a mão direita. Odiava ladrões, que não trabalhavam, mas tiravam o pão das pessoas de bem. Não teria escrúpulos em bater naquele com o seu martelo. O ladrão pareceu andar mais devagar quando se aproximou.
quase como se pressentisse o perigo. Tom esperou que estivesse a uns 4 ou 5 jardas de distância, perto demais para fugir, longe demais para passar correndo. Então rolou por cima do homem, saltou a vala e parou na frente dele. O homem ficou imóvel olhando para Tom. Que é isto? Perguntou nervosamente. Não me reconhece? Pensou Tom. Você roubou meu porco ontem e hoje vendeu para o açougueiro. Eu nunca... Não negue, interrompeu o construtor. Basta que me dê o dinheiro que recebeu pelo porco e o não machucarei. Por um momento Tom pensou que ele fosse fazer exatamente isso. Teve uma sensação de anticlímax quando o homem hesitou. De repente ele girou os calcanhares e correu, para bater direto em Agnes. Ele não tinha ainda impulso bastante para derrubá-la, e ela não era uma mulher de ser derrubada com facilidade. E os dois vacilaram, colocando-se alternadamente na frente um do outro, de lado a lado numa dança desajeitada, até que percebeu que ela estava deliberadamente obstruindo a sua passagem e empurrando para um lado. A mulher esticou a perna quando ele passou. Seu pé meteu-se entre os joelhos do ladrão e os dois caíram juntos. O coração de Tom estava na boca quando correu para o lado dela. O ladrão se levantava com os joelhos sobre as costas de Agnes. Tom agarrou pelo pescoço e arrancou-o de cima dela. Puxou-o para o lado da estrada antes que pudesse recuperar o equilíbrio e jogou-o dentro da vala. A mulher levantou-se. Marta correu para ela. Tom perguntou rapidamente, tudo bem? Sim, respondeu Agnes. Os dois camponeses pararam e se viraram para observar a cena, curiosos para descobrir o que estaria acontecendo. O ladrão estava de joelhos na vala. Ele é um fora da lei, gritou Agnes para evitar qualquer possível interferência. Roubou nosso porco. Os camponeses nada disseram, mas esperavam para ver o que aconteceria em seguida. Tom dirigiu-se ao ladrão novamente. Dê-me o dinheiro e deixarei que se vá. O homem saltou da vala com uma faca na mão, rápido como um rato, e atirou-se contra o pescoço de Tom. Agnes gritou. Tom esquivou-se. A faca faiscou na frente de seu rosto e Tom sentiu uma dor ardente no queixo. Ele recuou e braniu o martelo quando a faca faiscou de novo. O ladrão pulou para trás e tanto a faca como o martelo silvaram no ar úmido da noite, sem baterem um no outro. Por um instante os dois homens ficaram imóveis, se encarando, ofegantes. O rosto de Tom doía. Percebeu que havia igualdade entre eles, embora fosse muito maior, já que o ladrão tinha uma faca, a arma muito mais mortal que um maneio de pedreiro. Sentiu um calafrio de medo quando se deu conta de que podia estar prestes a morrer. Subitamente, não conseguiu respirar. Percebeu de esguelha um movimento súbito. O ladrão o notou também. Disparou um rápido olhar para Agnes e baixou rapidamente a cabeça quando uma pedra veio voando na sua direção, atirada pela mão dela. Tom reagiu com velocidade de um homem que temia pela vida e braniu o maneio contra a cabeça abaixada do ladrão. A pancada o atingiu na hora exata em que ele se endireitava. O maneio de ferro pegou na testa, bem na linha do cabelo. Foi um golpe apressado, que não teve toda a força considerável de Tom. O ladrão cambaleou, mas não caiu. Tom agiu de novo. Dessa vez o golpe foi mais forte. O construtor teve tempo para levantar o martelo e apontá-lo, enquanto o ladrão, estonteado, tentava focalizar. Tom pensou em Marta quando baixou o martelo. Bateu com toda a força e o ladrão caiu como um trapo. Estava tenso demais para sentir qualquer alívio. Ajoelhou-se ao lado do ladrão, revisando. Onde está a bolsa dele? Onde está a bolsa dele, maldição? O corpo inerte era difícil de virar. Finalmente Tom conseguiu pô-lo de costas e abriu o manto. Havia uma grande bolsa de couro pendurada na cintura. Abriu-a. Dentro havia uma bolsa de lã macia, fechada com um cordão de puxar. Tom puxou o cordão. Ela estava leve. Vazia, exclamou. Ele deve ter outra bolsa. Puxou o manto sobre o corpo do homem e revistou-o cuidadosamente. Não havia bolsas escondidas nem saliências. Tirou-lhe as botas. Não havia nada dentro delas. Puxou a faca que estava pendurada no cinto e abriu as solas. Nada. Impacientemente meteu a faca no lado de dentro da túnica de lã do ladrão e cortou. Não havia cinto de dinheiro escondido. O ladrão jazia no meio da estrada de lama, nu, a não ser pelas meias. Os dois camponeses olharam para Tom como se ele fosse maluco. Ele não tem dinheiro nenhum, disse furiosamente para Agnes. Deve ter perdido tudo nos dados, disse ela amargurada. Espero que queime no fogo do inferno.
A mulher ajoelhou-se e apalpou o peito do ladrão. É onde ele se encontra agora, disse. Você o matou.